Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bem-vindos a mais uma live. Estão me ouvindo bem? Só me confirma aí se o som tá bom. Deixa eu até ajeitar aqui a posição. Peraí. O som tá ok? Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, pessoal. Bom, vamos lá. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Queria agradecer primeiro a presença e o tema de hoje é super importante, tá? Vocês sabem que eu tenho bastante experiência aí no dia a dia, né, e na atuação com seguro de ano. Então, fala Lisboa, tudo bom, querido? Tudo bem, graças a Deus. Então eu tô aqui hoje justamente para dividir essa experiência com vocês do que faz diferença, tá, na conversão aí, na oferta do seguro de ano e justamente o que tem que constar nesse seu comparativo, tá? Quando você for apresentar uma proposta de seguro de ano para o seu cliente. Então, a primeira coisa, né, que esse comparativo vai fazer é te dar credibilidade, né? Então, reforçar aí essa sua imagem de autoridade e especialista junto ao cliente. Também vai te ajudar justamente a demonstrar as principais diferenças entre as seguradoras. Então, eu separei aqui exatamente, tá? Quais são os pontos que geralmente diferem nesse tipo de proposta e, principalmente, te ajudar, né, a fechar o negócio. Então, esse é um modelo comparativo que comprovadamente funciona, tá? Para te ajudar nessa conversão. E muitas vezes, que isso também é um ponto interessante de fazer esse tipo de comparativo, te ajudar a vender a opção mais cara, tá? Então, eu tô falando isso por experiência. Os casos recentes em que eu utilizei esse tipo de comparativo, ficava muito clara, enfim, o quanto uma seguradora era melhor do que a outra, tá? E aí, opa, Lisboa aí falando do negócio que a gente tá junto, boa sorte pra nós mesmo. E aí, então, realmente, isso aqui são pontos que fazem diferença. Então, só pra vocês terem uma ideia, as últimas propostas que eu... Oi, Poliana, tudo bom, querida? Seja bem-vinda. As últimas propostas que eu apresentei com esse comparativo, inclusive o cliente optou pela proposta não apenas a seguradora mais cara, mas o limite mais alto, tá? Então, isso aí realmente também te permite esse tipo de troca e resultado num comparativo de seguro de ano, tá? Então, aliás, só fazer um mini convite, que eu não sei se vocês já sabem, na semana que vem vai rolar o workshop 100 em 1, que eu vou justamente até entrar mais a fundo, tá? Sobre como o seguro de ano ele pode ser uma estratégia comercial. O link de inscrição tá lá na bio, mas não vai agora, vai depois dessa live aqui. Então, vamos lá. O que é esse modelo comparativo que a gente vai discutir hoje, tá? Ele nada mais é do que um modelo da sua própria corretora que você vai utilizar quando você receber as cotações para justamente orientar o seu cliente de qual é a melhor proposta para ele, tá? E aí é lógico que isso depende do tipo de risco do cliente, tá? Então eu anotei aqui justamente os principais pontos que geralmente diferem e que vai te ajudar com isso. A primeira coisa, na verdade, que é mais básica até, é justamente você sempre fazer um modelinho da sua corretora, tá? Então, assim, essa história de pegar a cotação da seguradora e enviar para o cliente, definitivamente não funciona. Então, o ideal é que você tenha, esse é o ponto mais básico, o primeiro aqui da nossa live, é que você tenha, sim, um modelinho comparativo da sua própria corretora. Seja uma planilha em Excel, um documento em Word, a maneira que você realmente preferir aí se comunicar com o cliente. O ideal aqui e a ideia é que você consiga mostrar quais são as diferenças entre os produtos, tá? E aí, entrando nesse mérito, como que deve ser estruturada essa sua proposta comercial para aumentar essa sua conversão, tá? Precisa ter, no mínimo, os seguintes itens, e lembrando, esses já são itens de atenção do que geralmente difere nas cotações, tá? Então, o primeiro item é deixar bem claro quem é a tomadora e as cotomadoras desse seguro, tá? Por que eu digo isso, tá, gente? Porque como o seguro de ano ele é extensivo às subsidiárias, e sendo esse conceito de subsidiária 50% mais um, às vezes, nesse momento da cotação, o próprio cliente já se atenta que ficou faltando alguma outra empresa aí da estrutura societária
na cotação. Então isso é muito importante, lógico, né? Você dizer exatamente quem são as empresas que estão sendo abrangidas ali naquela proposta, tá? De novo, isso é não apenas um ponto importante para deixar claro para o cliente, mas também é uma oportunidade de você identificar se alguma empresa, tá, da estrutura ficou fora. Então esse é o primeiro ponto que tem que constar na proposta. O segundo ponto, que é muito importante, é a questão da retroatividade, tá? Em primeiro lugar, que essa questão da retroatividade no seguro de E&O, ela é realmente uma estratégia comercial. Por quê? Porque uma vez que a maioria das seguradoras oferecem a retroatividade ilimitada para fatos desconhecidos, isso aí é um apelo comercial muito grande, blinda todo o passado da companhia e geralmente também te ajuda a vender, tá? Mas por que é importante isso constar no comparativo? Não apenas para te dar a oportunidade, né, de justamente explicar esse ponto para o cliente, que é muito importante, mas também porque pode depender de seguradora para seguradora. Então, via de regra, a maioria das seguradoras aplica a retroatividade ilimitada para fatos desconhecidos. No entanto, isso é com certeza um dos itens, tá, que deve constar no seu comparativo. Por quê? Ele te ajuda a vender e porque pode ser uma diferença entre as seguradoras, tá? Sobre as coberturas básicas, e aí aqui coberturas básicas a gente está falando A, B e C, né? A cobertura A é a de indenização direta ao administrador, a cobertura B é de reembolso ao tomador e a cobertura C é a de reclamação de valores mobiliários. O que pode ter de diferença entre as cotações das seguradoras nessas coberturas básicas, tá? O conceito delas é o mesmo nas seguradoras, mas o que pode diferenciar em primeiro lugar, na cobertura C, sempre tem aplicação de franquia, então necessariamente quando você for fazer uma proposta para uma empresa listada em bolsa de capital aberto, precisa ter esse comparativo de franquias da cobertura C, tá? E fiquem atentos porque algumas seguradoras também têm aplicado franquia na cobertura B, que não era algo comum, tá? Então, cobertura A, geralmente, 99% das vezes, realmente não tem franquia, mas fiquem atentos porque cobertura B pode ter e cobertura C sempre tem. Então, é importante, sim, você fazer aí esse comparativo e apresentar para o seu cliente, tá? Mais um ponto muito importante que eu gosto de colocar na proposta, isso daqui, na verdade, nem é muito uma diferença de seguradora para seguradora, tá? A maioria das seguradoras já abrangem aí essa condição no clausulado, mas que é o fato dessa proposta ela ser extensiva, tá? Aos cônjuges, herdeiros e representantes legais. Eu gosto de colocar essa cobertura na proposta porque ela lembra, né, o diretor, o segurado aí que você está conversando, sobre uma característica de proteção familiar e de proteção financeira aí do seguro de E&O, tá? Então, realmente, quando você lembra ele que ali também estão amparados os cônjuges e etc., herdeiros, né? Isso aí lembra ele que a gente está falando também de um seguro de proteção patrimonial e familiar, tá? Então eu gosto de colocar esse comparativo para você ter essa iscazinha aí quando você estiver conversando com o cliente. Mais uma que é muito importante constar. Algumas seguradoras oferecem a cobertura completa, tá? E outras não, que são, inclusive, são exposições que os próprios clientes estão muito interessados e procurando demais atualmente, que são as questões de responsabilidade trabalhista e responsabilidade tributária, tá? Então, o que tem acontecido, principalmente por conta de todo esse contexto econômico louco aí que a gente está vivendo, tá? O número, tá, de processos contra a pessoa física, contra os diretores, inclusive o número da aplicação, tá, de penhora online, desconsideração da personalidade jurídica, todos aqueles artifícios de responsabilização direta do administrador e de tudo isso que acontece, esses são os dois principais pontos que preocupam clientes de qualquer tamanho. Então aqui a gente está falando de responsabilidade trabalhista e tributária para qualquer tamanho de empresa. E aí, qual é a diferença, tá? Em primeiro lugar, você tem que colocar isso na proposta porque é uma grande preocupação do cliente. Então, a partir do momento que você mostrar para ele que cobre, tá, reclamações, né, decorrentes dessa exposição trabalhista e tributária,
ele com certeza já vai ficar mais interessado. E, em segundo lugar, porque algumas seguradoras não dão cobertura para responsabilidade tributária. Então, isso também é uma coisa muito importante e que você incluindo aí no seu comparativo, inclusive te ajuda a verificar se a seguradora que você acessou está dando essa cobertura que é tão importante atualmente, lembrando, para qualquer tamanho de empresa, tá? Uma outra cobertura aqui que tem grande apelo comercial, que os clientes sempre se interessam muito e querem saber como é que funciona, tá? É a cobertura de penhora online. Então, o que acontece? Na prática, né, eu vou falar um pouquinho de legislação aqui. A nossa legislação, ela tem um artigo, tá, que literalmente permite ao juiz bloquear os bens desse administrador, e isso eu já vivi várias vezes na prática, não os meus bens, bens de clientes, mas, enfim, realmente acontece, tá? E, de novo, por conta das questões mais bobas, trabalhistas, tributárias, etc. Na prática, como é que funciona essa cobertura? A seguradora, ela dá como se fosse uma mesada, tá, para o cliente, até que os bens dele sejam desbloqueados. Então, com certeza, a maioria dos administradores hoje em dia já ouviu falar disso, já conhece que realmente esse é um risco, tá, do negócio dele, e definitivamente você incluir essa cobertura aí no comparativo. De novo, a gente está aqui sempre falando de coberturas que têm apelo comercial, ou seja, que são coisas que na minha experiência, e eu tô muito nesse dia a dia, os clientes se preocupam e tal, se atentam, enfim, vem esse benefício do seguro de E&O, mas também estou aproveitando para apontar quais são as diferenças aqui que você pode encontrar entre as seguradoras, tá? E aí, sobre essa cobertura de penhora online, quais são as diferenças? Em primeiro lugar, que ela também tem uma franquia, mas é uma franquia de dias, não é uma franquia de valor. Então, por exemplo, algumas seguradoras dizem que só começam a cobrir, né? Ou seja, essa mesada a partir do 15º dia, algumas seguradoras a partir do 30º, enfim. Essa aí já é uma diferença, tá? E outra diferença também é que algumas seguradoras solicitam o reembolso, tá, desses valores que foram adiantados, e algumas seguradoras entendem isso como uma indenização e não solicitam de volta. Então essa daí também é outra diferença dos clausulados, tá, e que você pode apontar neste comparativo no que se refere à cobertura de penhora online. Mais ou menos na mesma linha, né, falando sobre a cobertura de indisponibilidade de bens, que na verdade ela tem um conceito mais amplo. Volto a dizer, essa também é uma grande preocupação dos clientes. E como é que o seguro de E&O ele atua, tá, nesse risco? O seguro de E&O ele vai dar todo o respaldo, tá, para esse diretor poder contratar os melhores advogados e liberar esses bens o quanto antes. Então, realmente, essa cobertura aqui também chama bastante atenção. Essa daqui é bem default, não tem muita diferença entre as seguradoras, mas é isso que significa essa cobertura, e os clientes também se interessam demais por esse tipo de cobertura, tá? Mais uma, e essa daqui os clientes ficam loucos, eles gostam muito, realmente faz muita diferença, até naquela questão que eu expliquei dele optar por fechar apólices mais caras, tá? Que é a cobertura de multas. O que acontece com a cobertura de multas? Essa é uma discussão antiga do mercado, então assim, já foi proibida pela SUSEP, né, porque teoricamente tem um caráter punitivo e não poderia ter cobertura para algo que tem caráter punitivo, mas enfim, eu, por exemplo, sou super a favor dessa cobertura, os clientes gostam muito, te ajuda muito a vender, e hoje em dia já pode oferecer. Mas, em primeiro lugar, não são todas as seguradoras que oferecem a cobertura completa, ou seja, tome cuidado, porque às vezes na cotação vem assim, custos de defesa para multas. Então isso significa que você tem acesso ao limite integral da apólice se você quiser recorrer dessa multa, ou se você precisar, enfim, brigar aí na justiça ou administrativamente por alguma questão relacionada a a esse prejuízo financeiro, tá? Mas o valor da multa propriamente dito, não são todas as seguradoras que cobrem. E quando cobre, na maioria das vezes, 90%, ele é sublimitado. E aí é lógico, esse sublimite varia de seguradora para seguradora. Então, recentemente, acabei de renovar uma apólice de seguro de E&O, que eu tinha uma proposta na mão de 7 mil, que o cara não dava cobertura de multas completa, ou seja, a seguradora, né, só dava os custos de defesa, e uma outra de 20 mil. Então, olha a diferença de prêmio que ela dava ali, cobertura de multas com um sublimite de 10% ainda. E o cliente optou por fechar no limite maior e com a seguradora que oferecia multas. Então, essa aí realmente é uma cobertura bem importante, tá? Então, no que se refere ao diferencial dessa cobertura, né, cobertura completa versus custos de defesa, esse já é um ponto de atenção.
E também, mais uma coisa importante, é que a maioria das seguradoras só cobre multas cíveis e administrativas. Então, multas criminais, por exemplo, a maioria das seguradoras não cobre. Então, isso também é importante você deixar bem claro ali na proposta para depois não criar qualquer tipo de expectativa negativa ou frustrada, tá? Então, isso daí também é bem importante. Mais um ponto, e esse daqui é muito sensível mesmo, esse daqui às vezes não vem claro na cotação e você precisa inclusive questionar as seguradoras, tá? Que é a cobertura de reclamações já conhecidas contra a pessoa jurídica. O que é essa cobertura e por que ela é tão importante? Volto a dizer, tudo que a gente está falando aqui são coberturas que, na minha experiência, te ajudam a vender, então o cliente realmente se interessa por esse conceito, e também coberturas que pode diferenciar de seguradora para seguradora. Então já estamos fazendo aqui o paralelo dessas duas coisas, tá? Então vamos lá. Reclamações já conhecidas contra a pessoa jurídica. O que significa isso? Significa que qualquer processo, tá, contra a pessoa jurídica, ou seja, contra o CNPJ, isso é muito comum em empresas que já estejam em operação há alguns anos. Então, muito comumente, a própria empresa, o CNPJ, já possui histórico de reclamação. Então, reclamações trabalhistas, administrativas, cíveis, tributárias, até mesmo criminais. Então, essa cobertura ela é muito importante para empresas que já estejam em operação e que já possuam esse histórico. Porque o que acontece? Naturalmente, reclamações já conhecidas, digamos, né, contra o próprio diretor, não tem cobertura. Agora, muitas vezes, por eu ser diretora, digamos, de alguma companhia, eu já sei que aconteceu, por exemplo, aquele acidente. Então, essa reclamação, ela já é, de certa maneira, conhecida por mim e pela pessoa jurídica, né? Agora, a diferença é, eu, Carol, não sabia que essa reclamação iria virar uma reclamação contra o meu CPF, tá? E aí, esse tipo de situação, ou seja, reclamações que já sejam conhecidas contra a empresa, também tem cobertura no seguro D&O, e isso é muito importante. Tem seguradoras que não dão essa cobertura e, sinceramente, eu não recomendo fechar se a empresa já tem ali, você consegue ver isso no questionário, se ela já tem algum tipo de histórico, tá? Porque, volto a dizer, isso é muito comum, tô falando por experiência, não apenas porque eu administro diversas apólices de seguro D&O, mas também por conta desse momento econômico que a gente está vivendo, que de fato aumentou demais esse tipo de reclamação contra os administradores. Então, reclamações que eram originalmente contra a empresa estão sim recaindo contra os administradores, e é para isso que essa cobertura aqui funciona, tá? Então isso é muito, muito importante. Mais uma cobertura muito importante também, que faz diferença, tanto, né, para apelo comercial, como as próprias seguradoras têm diferenças dentro dessa cobertura, é a cobertura para danos ambientais. Então, em primeiro lugar, empresas que têm exposição ambiental, essa é uma cobertura extremamente importante, estou falando por experiência, é muito comum que reclamações relacionadas a danos ambientais envolvam os administradores, então isso daqui realmente é uma cobertura, em primeiro lugar, muito importante, que tem que ter esse comparativo e que você tem que oferecer se o seu cliente tiver, sim, algum tipo de reclamação. Deixa eu só ver aqui a pergunta do Anderson, reclamações já conhecidas, mas que ainda não foram notificadas, certo? Exatamente, tá? Assim, se já recaiu alguma coisa contra o CPF do administrador, esse tipo de reclamação, aqui a gente está falando de uma apólice nova, né? Se você já tem uma apólice em administração, você precisa sim justamente notificar essa reclamação no momento em que ela virar para o CPF. Mas quando a gente está falando de novas, perfeito, reclamações que ainda não tenham sido notificadas, tá? Danos ambientais, então. E aí, qual é a diferença, tá? Então, entrando agora na diferença dessa cobertura de seguradora para seguradora. A maioria das seguradoras oferece o que a gente chama de custos de defesa para danos ambientais. Agora, não são todas as seguradoras que oferecem o que a gente chama de cobertura completa, tá? Ou seja, custos de defesa mais indenização. Então, indenizações relacionadas a danos ambientais, muitas vezes as seguradoras sublimitam, tá? Então, isso aqui também é uma diferença. Primeiro, identificar se a seguradora está dando a cobertura completa, que seria custos de defesa mais indenização. E, em segundo lugar, verificar e comparar aí esses sublimites, tá? Então, realmente, essa daqui também é uma cobertura que tem que constar no seu comparativo. Mais uma cobertura muito importante, que é a de custos de investigação. Essa daqui também não é qualquer seguradora que oferece. E qual é a importância, tá, dessa cobertura?
Como o seguro D&O, ele é uma apólice de RC, ou seja, ele cobre reclamações, né, de terceiros, justamente o gatilho dele, né, o que a gente chama de sinistro, é uma reclamação de terceiro. E reclamação já é um processo judicial ou um processo administrativo, mas enfim, alguma coisa mais formal. Só que o que acontece? Antes desse processo judicial, digamos, né, da reclamação propriamente dita, existe um risco, né, uma etapa anterior, por exemplo, investigações da Polícia Federal e etc., que justamente é para blindar o diretor dessa etapa do que a gente chama de investigação. Então, antigamente, quando não tinha essa cobertura de custos de investigação, essa etapa anterior à reclamação, ao processo judicial propriamente dito, não tinha cobertura. E aí, depois de Lava Jato, né, de toda aquela loucura, desenvolveu-se essa cobertura que deixa bem claro as seguradoras que oferecem, né, essa cobertura para essa etapa anterior. Então isso também é um ponto importante de constar no seu comparativo e, dependendo da indústria, né, do cliente, também é um ponto muito importante, muito sensível para eles terem de cobertura. Mais uma questão importante, que às vezes também difere, tá, de seguradora para seguradora, é a questão do prazo complementar. Então, o que acontece? O mínimo exigido pela SUSEP são 12 meses. Só que a maioria das seguradoras aplica 36 meses, que é quase o padrão do mercado. Só que, volto a dizer, com todo esse cenário, né, maluco aí, econômico que a gente está vivendo, uma maneira até das seguradoras meio que se resguardarem desse lastro grande, que provavelmente deve ficar, é começar a oferecer o mínimo exigido pela SUSEP. Então prestem atenção, porque eu já tenho visto cotações com apenas 12 meses de prazo complementar. E aí, só para quem não sabe, vou esclarecer o que é o prazo complementar. Em caso de não renovação da pólice ou run-off, que é um outro conceito que eu vou explicar aqui, que também pode fazer diferença, a pólice ela entra no que a gente chama de prazo complementar. O que é o prazo complementar? Ele nada mais é do que uma extensão do prazo que o segurado tem direito de ainda apresentar reclamações à seguradora. Então, por exemplo, digamos que o cliente no ano que vem não teve verba ou, enfim, não teve interesse em renovar a pólice. Ele ainda tem, no mínimo um ano, né, que eu acabei de explicar isso, mas geralmente 3 anos para apresentar reclamações à seguradora da época em que ele tinha a pólice. Então, até por conta dos prazos prescricionais aí da nossa legislação, essa reclamação, volto a dizer, ela pode demorar para recair contra o CPF. Então esse prazo complementar, ele também é muito importante que você exija aí o tradicional 3 anos, tá? E isso é um tipo de negociação que é bem tranquilo com a seguradora. Elas têm mandado 12 meses, se colar, colou, mas é importante você solicitar no mínimo aí 36 meses para os seus clientes, tá? E aí, aproveitando já, né, o gancho do prazo complementar para falar sobre o run-off. O que é o run-off? O run-off, ele é um gatilho, tá, de interrupção da cobertura de seguro D&O. E aí, o tradicional, né, desse tipo de cláusula é ser interrompida a cobertura em caso de troca de controle acionário. Então, esse daqui, todas as seguradoras de D&O interrompem a cobertura se a empresa for vendida, tá? E aí ela entra automaticamente naquele prazo complementar que eu acabei de explicar. Agora, além dessa troca de controle acionário, que é o básico, digamos, esse conceito de prazo complementar pode também incluir outras questões, que seriam recuperação judicial, falência, insolvência, enfim, procedimentos similares a esse tipo. E aí isso depende de seguradora para seguradora, tá? Então isso também é muito importante você colocar no comparativo para explicar para o seu cliente e inclusive, né, como uma consultoria de risco, porque se o seu cliente tem esse risco ou enfim, está num momento financeiro delicado, essa também é um ponto de atenção muito importante, porque, por exemplo, digamos que ele contrate o seguro D&O e aí daqui a 1 mês ele pede recuperação judicial. Essa pólice, volto a dizer, isso é um gatilho de interrupção, essa pólice ela vai parar de valer. Então isso daqui é muito importante vocês prestarem atenção. O básico é a troca de controle acionário, quando a empresa é vendida, isso daí sempre acontece com todas as seguradoras, mas cada vez mais, e principalmente motivado aí por conta desse cenário complicado econômico que a gente está vivendo, as seguradoras também têm incluído conceitos como recuperação judicial, falência, insolvência nessa cláusula de run-off, tá? E aí isso vale tanto perguntar para a seguradora, como estudar também o clausulado das seguradoras parceiras aí que você atua, tá? E é a cláusula, run-off é o nome em inglês, né? É a cláusula de alteração de risco, essa cláusula.
Mais um ponto de atenção muito importante, e agora se refere a exclusões, tá? A exclusão de atos lesivos contra a administração pública e privada. É uma exclusão relativamente nova, já tem alguns anos, mas é um jeito bonito de excluir corrupção. Só que o que acontece? Tem algumas indústrias, né, e alguns clientes que ele tem esse risco, ou seja, não estou falando que a gente tem que cobrir o cara que realmente cometeu a corrupção. Agora, ele pode ser questionado por ter cometido e, no caso, não ter cometido, né? Então, isso daí é um risco importante para empresas, por exemplo, que têm contratos com órgãos públicos, indústrias, né, específicas também têm esse risco muito alto. E aí, qual é a maneira, digamos, em primeiro lugar, que não é qualquer seguradora que exclui isso, tá? Esse já é um primeiro ponto, então essa exclusão aí definitivamente deve constar no seu comparativo. Mas a maioria das seguradoras exclui, sim. E aí o ponto de atenção, né, é que é possível negociar a cobertura, tá? Pelo menos o reembolso dos custos de defesa, pelo menos quando esse cliente ele for inocentado. Então é o seguinte, existe a exclusão, mas com direito ao reembolso dos custos de defesa, caso esse segurado ele seja inocentado. Então isso daí também é um ponto de atenção muito importante para vocês negociarem quando essa for uma preocupação do cliente ou quando você já souber que a operação dele inclui, enfim, contratos e etc. com órgãos públicos. Então, definitivamente, isso daqui é muito importante. Uma dica final, né? Assim, é lógico, sempre fazer o comparativo dos prêmios. Hoje em dia, a diferença que tem aí das propostas é com multas e sem multas. As outras coberturas, a maioria não faz tanta diferença você tirar, colocar, né? Danos ambientais e multas, só que, enfim, acaba pesando. Nesse comparativo de prêmios, eu gosto de separar o que é IOF do que é de prêmio líquido, tá? Então, assim, para o cliente realmente saber o quanto daquilo que ele está pagando, que é a título de imposto, e o quanto que ele está pagando, que é a título de prêmio de seguro, né? A questão da remuneração fica a critério de cada corretor, abrir ou não, né? Tem corretoras, enfim, que gostam de informar o cliente quanto estão ganhando. Esse foi até uma grande, enfim, polêmica no nosso mercado recentemente, né? E tem, enfim, corretoras que não, então isso aí realmente depende um pouco da postura, né? E da opção da corretora. E é muito importante também nesse final você explicar o seguinte, que o prêmio ele é único, anual e compartilhado e é um prêmio para todos os diretores. Então muitas vezes rola essa pergunta no final, mas esse prêmio aqui 5 mil é por diretor? Não, é para a empresa anual pelo limite que você escolher, tá? Então isso aqui também te ajuda a fechar aí esse argumento comercial de custo-benefício desse tipo de apólice, tá? Deixa eu dar uma olhada. Mais uma coisa importante também sobre isso. É lógico que esse comparativo aqui, né, que eu estou sugerindo vocês fazerem, ele é um resumo das cotações até para o cliente conseguir entender e etc. Até porque cada seguradora, né, dá um nome para essas coberturas aqui que eu comentei e etc. Então é uma maneira de você, de certa maneira, simplificar para o cliente. Agora, é muito importante você dividir com ele, né, o clausulado, ou seja, as condições gerais das seguradoras que estão ali sendo apresentadas. Então isso te resguarda de certa maneira e também dá a oportunidade, né, do cliente esclarecer qualquer dúvida, porque no final das contas é o clausulado da seguradora que é o contrato entre as partes, tá? Então isso daqui também é uma grande dica, inclusive de compliance, né? Volto a dizer, isso aqui é de certa maneira para te resguardar também de qualquer coisa futura. Gente, esses são, volto a dizer, na minha experiência, os pontos principais, tá? São os itens que não podem faltar na sua proposta comparativa. Fora esses 15 aqui que eu separei pra gente conversar hoje, existem pelo menos 20 outros aqui que eu coloco no meu modelinho de proposta, mas eu realmente tentei trazer pontos específicos e que faz diferença tanto na venda como tem diferença entre si nos produtos das seguradoras, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, precisarem de qualquer material complementar, deixa eu dar uma olhada aqui na pergunta do Guilherme. Quais as seguradoras que eu venho fechando os seguros?
Bom, hoje em dia a gente tem quase 20 seguradoras, talvez até mais, tá? Que operam com seguro de E&O. Então isso daí realmente depende muito de corretor para corretor. Mas eu, Carol, aqui, isso também depende de limite, etc. Mas enfim, atuo muito com IG, Chubb, Fator, Liberty, Tóquio e Zurich, tá? E aí depende um pouco da estratégia, depende do cliente, porque, enfim, prós e contras aí de cada seguradora, tá? Mas essas acho que eu diria que são as que eu mais atuo aqui. Então, dividir clausulados, gente, foi muito legal a live de hoje, muito obrigada pela presença de todos. Para quem ainda não me conhecia, né, enfim, ou quer saber mais aí da minha operação, eu sou justamente uma consultoria para corretores de seguro, então se vocês precisarem de qualquer ajuda, tá, o meu trabalho é isso, enfim, é para isso que eu estou aqui. Está rolando, né, fica aqui o convite toda semana, essas lives, então pelo menos 2 por semana, com temas que inclusive vocês podem sugerir, então eu tô super à disposição, tô realmente tentando, né, trazer temas que fazem diferença aí para ajudar vocês a fechar negócio. Esse é o meu objetivo, não apenas ajudar vocês com especialização técnica e etc, mas ajudar vocês a fechar negócio. Então eu tô realmente à disposição. E mais um convite para quem ainda não viu, na semana que vem vai rolar o workshop 100 em 1, vai ser só para inscritos, o link de inscrição tá lá no perfil, e é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me fala. Obrigada, galera. Obrigada, Anderson. Obrigada, Guilherme. Show de bola, galera. Obrigada, Eduardo. Até a próxima. Beijo.